de hoje é o processo de uma experiência estética de 2017 que foi conhecida como piscina literária. As crianças da minha turma têm 2 anos de idade, tinham também na época 2 anos de idade. E eu queria desconstruir a ideia, a concepção de que é preciso ensinar letras, números de forma isolada, que os portadores de texto, eles precisam dialogar com a cotidianidade, com a vida dessas crianças, com os conhecimentos prévios dessas crianças. E foi baseado nisso, nessa necessidade, que a obra de um nordestino, de um artista nordestino chamado Paulo Bruschi, inspirou essa instalação de jogo que foi colocada no meio do nosso pátio para todas as crianças. A obra original consistia em uma espécie de piscina e poemas, letras, músicas, elas eram amassadas por quem iria mexer, habitar a obra. Então, os visitantes, eles tinham esse diálogo com a obra, faziam parte desse processo. Então, inspirado nisso, nesse contexto da literatura, dos portadores de textos, do mundo, letrado da criança, do universo letrado da criança, é que eu forrei com as caixas das mochilas que chegaram, da Secretaria de Educação para as crianças, ou seja, eu não queria caixas de supermercados que eram de fácil acesso. Eu queria que fosse algo mais de pertencimento delas. Então, as caixas, elas foram me devolvidas por vontade própria, um diálogo com as famílias, e recolhidas. Então, recolhendo, em diálogo com as famílias, eu passei a dedicar o tempo do meu planejamento, alguns momentos de forma espontânea, o meu tempo de almoço, porque eu tinha muito prazer em fazer aquilo tudo. Mas era durante o tempo de planejamento na sala de professores que eu dediquei a confeccionar aquela piscina, pensando exatamente na obra original. Inspirada nisso, eu criei a nossa. Então a gente não precisaria amassar os nossos textos, os nossos panfletos de farmácia, de supermercados, de mercantil, de lojas. A gente foi recolhendo revistas velhas da Avon, da Natura. Nós fomos pensando sobre isso, eu e as crianças, aquilo que era mais significativo para elas, do contexto, de vida delas, comidas, perfumes, objetos desses recortes. Do lado de fora tinham jornais com as imagens que poderiam convidar as crianças para diálogos. Eu lembro muito claro de uma imagem de uma mão para baixo e de um texto, outra imagem de uma loja com representações de coisas que as crianças estavam vivendo. Por dentro também eram revistas de culinária, porque eles tinham acesso à comida, nós tínhamos a nossa cozinha dentro da sala, o espaço de faz de conta. Então foi engraçado que, lembrando disso tudo, eu me lembro que por dentro tinha uma foto de um prato de comida, era um vatapá, arroz, e eu lembro que as crianças, ao longo dessa semana, porque essa caixa, essa piscina durou uma semana no meio do pátio e não foi destruída. E esse recorte particularmente foi muito interessante porque ela essa imagem dialogou muito com as crianças desse prato de comida. E aos poucos, a gente percebeu que aquele prato estava sendo recortado pelas crianças, estavam sendo arrancados pelas crianças, ou seja, o que elas estavam nos comunicando nas suas expressividades, o desejo de comer, o desejo de tocar. Sim, e por dentro nós colocamos, eu e as crianças da minha turma colocamos livros, revistinhas que são os gibis, livros de pano, livro de capa dura, livros simples também, livros mais complexos, mas todos da área literária para as crianças, e foi muito bacana.
Uma outra preocupação que existia naquela época era que as crianças menores fossem machucadas pelas outras maiores nos recreios, nos momentos de interação, e não aconteceu. Crianças bem pequenas e crianças um pouco maiores, elas interagiram dentro da piscina, não houve tumulto naquela piscina. Nós, professores, adultos, nós estávamos ali para estar ali com as crianças, acompanhar, estávamos ali próximos, e a gente não teve momentos de intervenção, momentos de separar. Elas, de uma forma muito espontânea, elas foram respeitando o movimento delas de curiosidade, de leitura daquelas imagens, de leitura dos textos. Aquelas crianças eram leitoras de realidade, de gêneros literários diferentes, e aquilo era mais importante do que letras isoladas, do que palavras isoladas.